E aí, galera, todo mundo na paz? Voltamos aí com a nossa série Logos, dessa vez com um novo tema, né? Então, na verdade não é bem um tema, né? Nós saímos, agora vamos dar um tempinho naqueles temas de aliança, né? E falar de história agora, hein? Então vamos dar uma olhada aqui na história, como você já viu no título, do famoso Moisés. Vamos ver essa história. Como você também viu no título, nós estamos estudando a partir de Gênesis 3, tá? Então Moisés já Gênesis não, de Êxodo 3. Então Moisés já tinha nascido, crescido e tal. A gente vai estudar a partir do momento em que ocorre, a partir do momento do ocorrido ali que Moisés mata o egípcio. Nós vamos ler a partir, vamos estudar a partir do chamado, ali do momento do chamado de Moisés, quando Moisés é chamado por Deus. Então estudaremos a partir desse momento, tá bom? Os conselhos aqui são os mesmos. Pegue a sua Bíblia. É de suma importância que você tenha aí a sua Bíblia, que você leia, estude o capítulo antes, depois, durante, tá? E vamos tentar bater um papo. Evidentemente, não vamos ler tudo, todo o capítulo, mas vamos tentar ressaltar alguns pontos e versos principais. Então, vamos lá. Eu não vou falar tão alto aqui porque já é de noite e tem gente dormindo aqui. Então, vou tentar falar aqui num tom razoável, né? E que Deus nos abençoe. Então, faça a sua oração, se prepare, estude de verdade. E vamos que vamos. Muito bem, então capítulo 3, Êxodo, capítulo 3 é o capítulo do chamado de Moisés. Antes de nós começarmos a falar especificamente, né, do capítulo, é importante a gente entender um pouquinho do que tinha acontecido aqui, né? Então, o capítulo 3, o capítulo 3, ele é sucessor imediato, evidentemente, do capítulo 2, né? E o capítulo 2 relata Moisés fugindo do Egito para Midian, porque ele tinha matado o egípcio. Então, cronologicamente, Moisés tal, acontece tudo aquilo, Moisés nasce, cresce, e aí um dado momento da vida ele mata um egípcio e foge para Midian. Agora começa o capítulo 3. E o capítulo começa com Moisés lá em Midian, apacentando os rebanhos do seu sogro, e de repente ele viu uma sarça ardente, uma sarça queimando, né? E essa sarça pegava fogo, mas não se consumia. E isso chamou a atenção de Moisés, né? Só você ler o capítulo que você vai encontrar tudo isso. E inicialmente a gente vê que Moisés não tinha noção de que aquela sarça queimando tinha a ver com a presença de Deus. Moisés não sabia disso ainda. Moisés não tinha essa consciência de que aquela sarça queimando tinha a ver com Deus. Ele não sabia, era só uma sarça queimando, né? E inicialmente ele não sabia que isso se relacionava com a presença de Deus. Tá? O verso 3, o verso 5 e o verso 6 nos dão essa ideia de que Moisés não sabia que aquilo estava relacionado com a presença de Deus. Né? O verso 2 fala do anjo do Senhor, né? Que o anjo do Senhor apareceu numa chama de fogo e tal. Né? E a gente se pergunta, o que será, quem será esse anjo do Senhor? Tudo nos dá a entender
que é o próprio Deus. Por quê? A nossa resposta está no verso 4. Olha o que fala o verso 4. Primeiro vamos ler o comecinho do verso 2. Ó, verso 2. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo. Então, o anjo do Senhor estava aparecendo na chama de fogo. Então, o anjo do Senhor estava ali. E agora olha o verso 4. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou. Então Deus o chama do meio da sarça, mesmo local onde estava o anjo do Senhor. Por isso, um verso fala que o anjo do Senhor estava na sarça e o outro fala que Deus estava na sarça. Logo, o anjo do Senhor é Deus, ok? Muito bem. Continuamos e Moisés começa a chegar naquela sarça. Deus chama Moisés, fala: Moisés, tira a tua sandália, porque onde você está é um lugar santo. O que tem a ver sandália com lugar santo? É uma questão de costume, né? Havia ali aquele costume de se aproximar ali da divindade, né? Descalço, por uma questão de santidade, de reverência, e Moisés tinha, né, isso dentro dele. Deus, para que Moisés pudesse compreender o que estava acontecendo, Deus pede para que ele tirasse as sandálias, com uma questão de santidade, uma questão de reverência, porque ele estava diante de Deus. E aí Moisés compreendeu isso. E a história continua. A história continua. E a partir do verso 7, nós vemos uma declaração muito bonita de Deus. Que Deus, ele fala que vamos ver o verso 7. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Verso 8. Por isso, desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu, do Jebuseu. Verso 9. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Então Deus fala algo lindo. Deus fala que ele vê, que ele ouve, que ele conhece tudo o que o povo dele estava passando. Então Deus não é um Deus de distância, mas é um Deus que atenta para o que acontece com os seus filhos. E isso é muito bonito, né? Isso Deus mostrou em Êxodo e isso é real até hoje, né? Mas aí vale a gente ressaltar essa beleza na declaração de Deus, um Deus que realmente se importa. E no verso 10 nós temos o grande chamado de Deus para Moisés. Vamos ler. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. E Moisés, evidentemente, não ficou tranquilo com esse chamado, né? Talvez Moisés não tenha ficado com medo, com receio, não sei, por conta de ir até o Faraó, de falar com o Faraó e algo desse gênero. Talvez Moisés tenha se lembrado do que tinha acontecido, do assassinato do egípcio que ele tinha matado, e ele fugiu por causa disso, porque ficaram sabendo. E talvez, né, Moisés se lembrou disso. Então, além de Moisés ficar receoso por falar com o Faraó, talvez Moisés teve medo de voltar para o Egito, medo do que ia acontecer, né? E aí Moisés começa a se justificar, arrumar umas desculpas. Verso 11 é a primeira desculpa, a primeira tentativa de fugir de Moisés, né? Verso 11,
Moisés fala o seguinte: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Então, aqui Moisés apresenta uma, um problema em relação ao Faraó. Mas quem sou eu para ir falar com o Faraó? Então aqui o problema, né, é em relação ao Faraó. E Deus responde, Moisés, no próprio verso 12, Deus responde: eu serei contigo. Então, em outras palavras, Deus fala o seguinte: Moisés, o negócio não é com você, o negócio é comigo. Não importa quem você é, eu vou estar com você. Então relaxa, Moisés. E Deus já acaba com a primeira desculpa, com a primeira tentativa de fugir. E Moisés tenta de novo. No verso 13, Moisés fala o seguinte: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Então agora Moisés apresenta uma outra desculpa, uma outra tentativa. Agora, não em relação a Faraó, mas em relação aos filhos de Israel. Então a primeira desculpa, a primeira tentativa, o primeiro problema foi em relação ao Faraó. Agora, o segundo problema é em relação aos filhos de Israel. E Deus responde: beleza, Moisés, você vai chegar lá e vai falar. E Deus responde no verso 14: né, eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Simples. E Deus, de novo, acaba com a segunda tentativa de Moisés. Deus responde e resolve o problema de Moisés. Né? E é interessante a gente abrir um parênteses e a gente consegue ver que Deus não falou exatamente o seu nome. Né? E isso, muito provavelmente, tem a ver com o costume do Egito. Lembra que Moisés viveu, ele cresceu no Egito. Né? E fugiu do Egito, mas a cultura, né? Moisés estava, de certa forma, acostumado, né, com a vida, com as práticas do Egito. E no Egito, né, na cultura egípcia, saber o nome de um deus significa que você tem poder sobre ele. Então, provavelmente por conta disso, Deus não deu assim de cara o seu nome a Moisés. Tá? Por uma questão de cultura, por uma questão de ambientação. E a história começa a continuar para o final. A história começa a seguir para o final. E no verso 15, no verso 16, nós vemos Deus continuando respondendo para Moisés. Então Moisés levantou um problema e Deus deu uma resposta completa, uma resposta genial, uma resposta que acabou com o argumento de Moisés. Né? E Deus continua argumentando. E Deus continua falando para Moisés que o papel de Moisés era apenas ir falar com o Faraó. O resto Deus fazia. Olha o verso 17, o verbo. Far-vos-ei subir. O verso 20. Estenderei a mão, ferirei. Verso 21. Eu darei. Então quem ia fazer a obra era Deus. Deus só tinha pedido para Moisés ir. Né? E então no capítulo 3, Moisés, ele dá as suas duas primeiras desculpas para não ir para o Egito, para não cumprir o chamado. Mas calma que tem mais. O capítulo 3 traz duas justificativas. E o capítulo 4 vai trazer mais 3. Então Moisés ele tentou de todas as formas evitar esse chamado.
arrumou desculpa pra lá, pra cá. Mas não vamos dar spoiler, que semana que vem a gente conversa sobre o capítulo 4. Fica a lição hoje. Algumas lições. Primeira lição: Deus é um Deus presente. Segunda lição: Deus não nos pede que a gente faça nada que é plenamente impossível para nós. Deus nos chama para uma obra e Ele não fala vai, Ele fala vamos, porque Ele vai conosco e Ele vai fazer aquilo que nós não podemos. Deus não nos envia e não nos deixa à própria mercê. Não. Deus vai, capacita e nos usa como instrumentos da obra dele. Então, se Deus te fez um chamado, pense bem sobre isso e reflita na história nessa ocasião da história de Moisés. Fique ligado nos textos, nos próximos vídeos na semana que vem, que a gente continua falando aí dessa conversa interessante entre Deus e Moisés. Tá bom? Os comentários são de vocês. Mandem a ver aquilo que vocês quiserem. Compartilhem o que vocês quiserem conosco. E curta o vídeo, compartilha o vídeo, se inscreva aqui no canal, dá aquela força para nós. Também se inscreve, siga a gente lá no Instagram, @filhosdaluz58, também no Facebook, Filhos da Luz, aqui no YouTube. Acompanhe a gente, dá aquela força e vamos espalhar a mensagem. Fechou? Você é sempre muito bem-vindo aqui conosco e continue estudando, lendo. Estamos aqui porque você precisar. Entre em contato conosco, caso você deseje, tá bom? Vamos orar rapidão? Te convido para fechar os seus olhos aí, fica tranquilo, bem tranquilo. Oremos. Pai, que o Senhor nos ensine através do nosso estudo da vida de Moisés, da história, de uma parte da história de Moisés, e nos ajude a compreendermos aquilo que o Senhor deseja através do que falamos aqui, através do que o Senhor deixou para nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Fica com Deus, se cuida, que sejamos filhos da luz.